Olá, hoje eu trago para vocês 3 exercícios de expressão corporal que podem ser utilizadas na sala de ensaio ou em momentos em que você precise fazer exercícios que as pessoas precisam soltar mais o corpo, de expressão corporal, autoconhecimento, aquecimento. Sendo que esses aquecimentos, eles são chamados plásticos, né? Porque eles não são apenas aquecimentos ginásticos, mas eles visam gerar um vocabulário para um corpo que vai ser mais expressivo em cena. Esses exercícios, eles podem ser trabalhados tanto com atores que já têm uma longa trajetória, quanto para pessoas iniciantes ou até para pessoas que nunca fizeram teatro. Eu já tive experiência de passar eles e super funcionou. Uma coisa que eu gosto muito é, primeiro, colocar, né, apresentar para as pessoas a noção de sinesfera ou kinesfera do Laban. E para isso eu não vou muito para a teoria, mas eu gosto de mostrar uma imagem, que aqui eu tenho só a imagem da capa do livro, mas se você procurar no Google, você vai ver claramente o que é a sinesfera do Laban, que basicamente é o alcance até onde o seu corpo, qual é o limite do seu corpo no espaço, né? Tanto quando você está em movimentos contidos, quanto em movimentos expansivos. E a sinesfera é como se fosse o seu espaço pessoal, onde, conforme você está vendo aqui na capa do livro, uma outra pessoa pode interferir nesse espaço pessoal, né? Então, por exemplo, na Europa, as pessoas têm um espaço pessoal delimitado, onde se você se aproximar um pouco mais, numa determinada distância, isso já gera um certo incômodo, uma invasão. No Brasil, esse espaço pessoal, ele é muito mais flexível, então as pessoas elas se encostam, se tocam, sem que isso seja um problema. Então, acho que a primeira coisa é entender um pouquinho esse lugar do nosso espaço pessoal. E eu recomendo que você leia e veja, pelo menos, esse desenho da sinesfera do Laban. Por quê? Tendo isso em mente, é mais fácil de pedir esses exercícios. Não necessariamente você precisa fazer dentro do contexto da sinesfera, mas eu acho que é bacana porque isso determina um certo limite para a pessoa, para ela atuar. Mas esses exercícios que eu vou passar também podem ser feitos fora da sinesfera, fora dessa ideia que eu gosto de chamar como se fosse uma redoma, né, uma cúpula, que é até onde o limite, né, do seu corpo no espaço. Então, ok. Entendendo essa questão da sinesfera, o primeiro exercício é um exercício relacionado a extremidades, né? Então, o exercício das extremidades, você pode pedir para que a pessoa coloque um ponto do seu corpo num local da sinesfera. Então, básico, né? Tipo uma mão. Então, ela vai ali e ela vai colocar uma mão. Foi e voltou. Outro ponto. O cotovelo, ou o ombro, o quadril, os pés. Depois você pode brincar de ir colocando mais pontos. 2 pontos, e a pessoa vai escolher. Vou botar o cotovelo e a mão. Vou colocar o joelho e a ponta do nariz. Vou colocar a orelha e o peito. E então a pessoa ela vai começando a aquecer e articular certas partes do corpo que ela não está acostumada. Esse exercício ele pode chegar até 7 partes do corpo. Isso faz com que a pessoa comece a ter um desenho ali, criar uma imagem muito, muito fora do cotidiano, e a também estimular pensamentos criativos em relação às partes do corpo, do tipo, nossa, será que eu tenho mais partes do corpo para encostar nessa cúpula? E sim, geralmente existe sim muitas partes do corpo que a gente geralmente não pensa, tipo pulso, atrás do joelho, nuca. Então é um exercício divertido e você pode dar o ritmo também para a pessoa pensar. Você pode fazer 1, 2, aí a pessoa vai botar uma parte, outra parte, 1, 2, 3. Ou então mais rápido, né? 1, 2, para que a pessoa não pense tanto e já veja um corpo preparado ali. A partir disso você vai perceber quais pessoas têm mais facilidade, né, de
de pensar o corpo e quais estão num nível bastante iniciante que não, mas eu não tenho, eu não consigo. E você vai ver gente colocando a língua, né? Colocando o dedinho do pé. Então aí você vai também, é um exercício interessante para você nivelar a turma. O segundo exercício é o exercício que eu gosto de fazer também pensando na cúpula, que é pintar essa cúpula com o seu corpo no espaço. Então você pode escolher uma parte do corpo que você vai pintar essa cinesfera, e aí é interessante pintar ela inteira. Então a pessoa começa a ter uma noção de lateralidade, de altura, de níveis, enquanto ela vai pintando a cúpula. Você pode dificultar um pouco mais o exercício pedindo, por exemplo, que ela pinte com várias coisas diferentes. Então ela pode pintar com lápis de cor, ela pode pintar com canetinha, com tinta spray, com guache, e isso vai criando outras qualidades de movimento, movimentos mais sutis, mais rápidos, mais expansivos, mais demorados, menores, maiores. Então você também pode ir manipulando isso. A cor também, qual é a cor, porque a partir da intenção da cor também você vai analisando de fora os desenhos que esse corpo vai fazendo no espaço. E aí uma continuação desse exercício é também você escrever o seu próprio nome na cúpula, de várias formas, né? E isso faz com que a pessoa crie um movimento, que é como se fosse um desenho mesmo no espaço, na cena. Como eu disse, não precisa ser na cúpula, mas eu acho que inicialmente é bom para a pessoa conseguir visualizar melhor. Depois ela pode até sair e ir desenhando o seu nome pelo espaço. Mas é muito importante que você determine e evite que as pessoas usem muito as mãos, porque essas extremidades como mãos, pernas, a gente já costuma utilizar. Então é sempre estimular que a pessoa use coisas que ela não usa, tipo os olhos, o que é pintar com os olhos, sobrancelha, nariz, dente, língua, pescoço. E aí você vai vendo que esse corpo ele vai acordando e a pessoa vai também despertando outras capacidades cognitivas mesmo, né? No final das oficinas, geralmente as pessoas falam, caramba, isso me deu um insight, ou fazia muito tempo que eu não fazia esse movimento, ou eu me sinto muito melhor agora. Então, como eu disse, isso funciona tanto para artistas ou pessoas que não têm experiência nenhuma com teatro. E o terceiro exercício é o exercício de oposição, que também é um exercício que, assim, você de fora vai ver que já só o exercício de oposição já geraria personagens possíveis de fazer um mapeamento físico, de caricaturas ou comédia dell'arte, tipos, arquétipos, né? O exercício da oposição, você pode falar partes do corpo que você gostaria que eles caminham pelo espaço, né? Todos esses exercícios você também pode colocar a trilha sonora, se você quiser deixar ele mais divertido, ou retirar a trilha sonora para deixar ele um pouco mais técnico. Você vai dando um pouco o tom, né, desses exercícios. O exercício da oposição consiste em você escolher duas partes do corpo da pessoa para que andem pelo espaço em oposição, como, por exemplo, cabeça e braços. E aí a pessoa vai... Ou barriga e pés. Então, quando a barriga estiver para um lado, os pés vão estar para o outro. Nariz e boca. Peito e quadril. E aí você vai inventando e pedindo para que essas pessoas façam isso. E elas vão andando pelo espaço experimentando essas estranhezas de oposição. Para quem está criando, né, algo para cena, personagem, é muito interessante você ver que algumas oposições são muito cênicas e você pode ir gradualmente explorando um lugar que vai ser menos realista ou mais realista. E para quem tá dando oficinas para pessoas que não são de teatro e tal, é muito divertido de ver. Depois você pode até pedir para elas escolherem um que ela mais gostou de fazer e estimular com uma dança ou um texto a partir disso. São sempre exercícios que funcionam, são leves, exigem uma criatividade, mas as pessoas fazem cada um no seu ritmo. E aí você vai mediando, né? Enquanto diretor, enquanto professor, você vai mediando se você quer dar uma puxadinha um pouco a mais, né? Que você vai estimular mais, botando ritmo, botando qualidade de movimento,
ou se você quer, na verdade, transformar a atividade em uma coisa mais lúdica. Então você pode botar uma música e fazer com que as pessoas dancem, pensando em todas essas coisas, pensando em escrever seu nome no espaço, pensando em andar em oposição, e aí você vai vendo o quanto aquele corpo que inicialmente estava super travadão ou tímido já está ali se conhecendo mais ou se reconhecendo mais, né? Porque quando a gente é criança, a gente adora fazer tudo isso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.